A nossa primeira aula é de ligações químicas, certo? Um conteúdo de extrema importância para quem vai fazer o Enem, para quem está no ensino médio agora, tá certo? E eu dividi esse assunto em 4 tópicos, certo? Nossa aula ela vai caminhar de acordo com esses 4 tópicos. Primeiro, por que os átomos se ligam? É uma pergunta fundamental para a gente poder progredir, tá? Por que os átomos se ligam? Segundo, ligações iônicas. Terceiro, ligações covalentes. E quarto, exceções à regra do octeto. Por que eu só estou abordando esses temas aqui? Por que eu não estou adentrando em ligações metálicas, em geometria molecular e etc? Porque essas lives elas são para dar para vocês as bases desse conhecimento. Não é do meu interesse ficar aqui me aprofundando e me prolongando muito. Deixa só eu desativar bem aqui os comentários, tá? Para ficar melhor para quem está assistindo. Só um minutinho. Certo, comentários desativados. Vamos lá, vamos começar. Puxar um pouquinho aqui mais para baixo. Nosso papel. Aqui, tá bom? Vamos lá. Por que os átomos se ligam? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas na natureza, pouquíssimos elementos químicos eles se encontram isolados. Quando eu falo isolado, eu estou dizendo sem estar ligado a nenhum outro elemento, tá? Os únicos elementos químicos que estão na natureza isolados, sem estar ligado a nenhum outro elemento, são os gases nobres, tá certo? São os elementos lá da família 8A da nossa tabela periódica. Os outros elementos, todos, sem exceção, eles vão estar na natureza ligados a algumas outras formas. Por exemplo, o sódio. O sódio, a gente vai encontrar ele na natureza, na água do mar, lá ligado com cloro, no NaCl, tá bom? Mas vamos responder a nossa pergunta. Por que os átomos se ligam? Os átomos se ligam para atingir estabilidade. E quando é que essa estabilidade é alcançada? Essa estabilidade é alcançada quando o elemento ele se torna isoeletrônico a um gás nobre. Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês que os gases nobres são os únicos elementos que se encontram isolados na natureza? Eles se encontram isolados na natureza porque eles têm uma condição diferenciada lá na sua configuração eletrônica. Então, todos os outros átomos, eles vão buscar fazer ligações químicas para se tornar semelhantes aos gases nobres. Eu gosto de dizer que os gases nobres, eles são diferenciados dos outros elementos e todos os outros elementos são invejosos, eles querem ser iguais aos gases nobres, né? Então vamos seguir em frente, ó. A ligação química, gente, ela sempre acontece nos elétrons mais externos do elemento, tá? Sempre nos elétrons mais externos. Então, se a ligação química acontece nos elétrons mais externos, é do nosso interesse ficar estudando os elétrons que ficam lá pertinho do núcleo? Não, né? Não é. Então, foi pensando nisso que um cientista chamado Gilbert Lewis, ele desenvolveu uma notação especial para representar os elementos em uma ligação química. Essa representação é chamada de notação de Lewis. Em que consiste? A notação de Lewis, ela consiste no símbolo do elemento rodeado por pontos que são os seus elétrons mais externos, tá bom? Como é que eu vou saber quais são os elétrons mais externos, professor? Gente, se você não sabe, é através da distribuição eletrônica que a gente descobre quais são os elétrons mais... quantos elétrons mais externos tem o elemento, tá bom? A gente vai desvendar ali a configuração eletrônica. Vamos relembrar aqui como é que faz a distribuição eletrônica? Por exemplo, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do magnésio, elemento número 12. Magnésio, elemento 12. Se ele tem um número atômico 12, então ele tem 12 prótons. Se ele tem 12 prótons, ele tem 12 elétrons. Por quê? Porque os elementos na tabela periódica eles estão representados na sua forma eletricamente neutra,
Então vamos fazer a distribuição eletrônica. Lembra lá do SPDF da sopa de feijão. 1s2, 2s2, 2p6. Ele tem 12 elétrons, eu já coloquei. 2, 4, 10. 3s2. O magnésio, ele é um elemento que tem 2 elétrons mais externos, tá bom? Os elétrons mais externos são esses últimos aqui, que ficam na distribuição eletrônica, que a gente também chama de camada de valência. Camada de valência, se vocês ouvirem esse nome por aí, não estranhem, tá? Camada de valência. Certo? Então, essa representação do Lewis, ela é muito útil. Então, se eu vou colocar aqui a representação do magnésio na estrutura de Lewis, ele tem 2 elétrons na camada de valência, então eu escrevo assim, ó, Mg, um pontinho aqui, um pontinho aqui, 2 elétrons de valência, tá certo? Professor, não sei fazer distribuição eletrônica, odeio fazer isso. Se você tem uma tabela periódica em mãos, você sempre vai ser capaz de descobrir quantos elétrons um elemento tem na sua camada de valência. Como? Explico. Os elementos do grupo 1, que é esse grupo aqui da tabela, todos eles têm um elétron de valência. Os elementos do grupo 2, eles têm 2 elétrons de valência. Os elementos do grupo 3 têm 3 elétrons de valência. Do grupo 4 tem 4 elétrons de valência. E assim sucessivamente. Tá certo? Então é algo muito simples de se observar. E com a prática, certo? Quando vocês forem estudando mais, forem fazendo mais exercícios, vocês vão ser capazes de imediatamente saber de qual grupo é um elemento. Inclusive tem uma série de macetes aí na internet para você aprender quais são os elementos de cada família. Por exemplo, da família 2, do grupo 2 aqui. Bela Margarida casou com o senhor Barão Raivoso. Isso tem uma série de coisas aí na internet. Não vou nem me aprofundar nisso daqui. E ó, os elementos aqui da família dos gases nobres, eles têm 8 elétrons. E são esses elementos aqui que servem de espelho para esses outros aqui. É desses aqui que os elementos representativos têm inveja. Eles querem ser os elementos da família dos gases nobres. Tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão aí. Por que nós só fazemos ligações químicas com os elementos representativos, só da família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Por que não com esses aqui do meio e esses aqui de baixo? Porque esses elementos aqui, na configuração eletrônica deles, eles têm orbitais internos que são vazios. Por exemplo, se eu for fazer uma distribuição eletrônica de um elemento aleatório aqui, sei lá, o manganês, ele vai completar a distribuição eletrônica dele de uma forma diferente dos elementos representativos. Isso aqui a gente só estuda no curso superior de Química, quando a gente vai estudar lá a teoria do orbital molecular e etc. Tá? Uma exceção a essa questão de ter 8 elétrons na camada de valência é o hélio. Tá? O hélio ele faz parte da família dos gases nobres, mas ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Em comparação, o hidrogênio ele não vai formar ligações para completar 8, ele vai formar ligações para completar 2 elétrons de valência, para ficar parecido com o hélio, tá certo? A exceção que eu coloquei aqui, né? Que essa regra aqui não vale para os elementos de transição, beleza? Vamos em frente. Agora vamos entrar aqui na parte divertida na nossa aula. Vamos aprender como que nós representamos as ligações químicas, certo? E como é que se dá esse processo. Antes da gente iniciar, é importante que a gente defina 2 propriedades que os elementos da tabela periódica têm: energia de ionização e afinidade eletrônica. O que é a energia de ionização? A energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron da camada mais externa de um elemento químico, tá bom? A energia de ionização, ela depende do raio atômico, tá certo? E vocês sabem que o raio atômico, ele tem uma certa periodicidade,
quanto mais para cá na tabela, maior vai ser o raio atômico. E quanto mais para baixo, maior vai ser o raio atômico. Tá certo? Então, quanto menor for o raio atômico, menor vai ser a energia de ionização. Mais fácil vai ser para você arrancar um elétron. E quando você arranca um elétron de um elemento, ele se torna um íon positivo, que a gente chama de cátion. Então, os elementos da tabela periódica que têm uma tendência maior a formar cátions são os elementos aqui do grupo 1 e do grupo 2. Esses que estão aqui nesse cantinho. O lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio, cálcio. Esses aqui são os que a gente chama de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Tá bom? O que mais? A afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela é uma medida da quantidade de energia liberada ou absorvida quando você, não quando você arranca um elétron, mas quando você adiciona um elétron. E ela é, de certa forma, oposta à energia de ionização. Por quê? Porque são os elementos que são maiores que têm uma facilidade de adquirir, de agregar um elétron à sua estrutura. Tá certo? Então, são esses elementos do lado de cá que vão ter uma afinidade eletrônica maior. Então, quanto mais negativa for a energia liberada quando você adiciona um elétron no elemento, maior vai ser a afinidade eletrônica. E aí você vai acabar formando um íon negativo, tá? Pela energia de ionização, você forma um íon positivo, porque você está arrancando o elétron. Pela afinidade eletrônica, você forma um íon negativo, porque você está adicionando o elétron. Então, elementos que têm uma baixa energia de ionização, elementos que têm uma baixa energia de ionização, eles vão formar cátions com facilidade. Esses elementos, como eu falei, são os alcalinos e os alcalinos terrosos. E elementos que têm uma alta afinidade eletrônica, ou seja, que liberam muita energia quando recebem um elétron, esses elementos eles vão formar ânions com facilidade, tá? Formar ânions. Esse aqui forma cátions com facilidade. Essa é a base da ligação iônica. E agora eu vou mostrar para vocês como é que esse processo acontece. Na prática, tá? Na prática. Vou dizer logo para vocês, a ligação iônica ela é uma força eletrostática, uma força que a gente chama de uma força coulombiana, tá? Ela é uma força, digamos, elétrica. E eu vou mostrar para vocês isso daqui na prática, ó. Aqui eu tenho a formação do LiF. O lítio, que é um metal alcalino, e o flúor, que é um halogênio. Gente, os halogênios são aqueles que têm maior facilidade de receber elétrons, tá? São os que formam ânions com extrema facilidade. Qual que vai ser meu procedimento? Eu tenho que analisar os dois elementos. E aí eu tenho que ver o que cada um tem que fazer para atingir a estabilidade. Aquela estabilidade lá que eu falei para vocês, que é conseguir ter 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada de valência para se assemelhar ao hélio. Olha o lítio aqui, vamos ver a distribuição eletrônica do lítio. Ó. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s1. Vamos ver a distribuição eletrônica do flúor. 1s2, 2s2, 2p5. Essa daqui é a camada de valência do flúor. Para chegar em 2 elétrons, o que o lítio tem que fazer? Ou ele ganha mais um, ou ele perde um. Como ele é um metal alcalino, a facilidade que ele tem é de perder esse elétron aqui, tá certo? Porque a energia de ionização dele é baixa, ó. Eu acredito que ele tem uma das menores energias de ionização da tabela periódica. Então, ele vai perder esse elétron aqui. Já o flúor, ó, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para chegar em 8, ele só precisa ganhar mais um. Então, o que vai acontecer? O lítio, ele vai doar esse elétron aqui para o flúor. E aí, a gente vai ter a seguinte estrutura. O lítio vai ficar carregado positivamente, assim. E o flúor vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons que ele já tinha, mais o elétron que ele ganhou do lítio. E aí ele vai ficar carregado negativamente. O que acontece? Todo mundo sabe que
na física, na eletricidade, os opostos se atraem. Então, positivo atrai negativo. A partir disso, a gente tem uma ligação formada através de uma interação eletrostática, tá bom? Como é que é o nome desse composto? O nome desse composto é fluoreto de lítio, tá? Esse aqui é o fluoreto de lítio. E é assim que a gente dá o nome para os elementos, para os compostos iônicos, né? É assim que a gente dá o nome para os compostos iônicos. Vai primeiro o nome do ânion, adicionado desse finalzinho aqui, né? Mais o nome do cátion. Então, bora lá. Travou aí? Tô acompanhando aqui, parece que travou. Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Outro exemplo aqui para fixar um pouquinho melhor para vocês, ó. Formação do óxido de cálcio, que é outro composto iônico. Óxido de cálcio, ó. O cálcio, assim como o lítio, ele é um metal, tá? Só que ele é um metal do grupo 2. Ele tá bem aqui, tá? A distribuição eletrônica do cálcio é semelhante à distribuição do argônio, mais 4s2, ou seja, mais um elétron, 2 elétrons aqui de valência. Por que eu coloco esse argônio? Porque eu digo que ele é igual à distribuição do argônio mais 2 elétrons, tá certo? Bora lá. Então, esse aqui é o símbolo de Lewis para o cálcio. E aí eu tenho o oxigênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, ou seja, tem 6 elétrons mais externos. Então, tá aqui a representação do oxigênio. O cálcio, para ele atingir a estabilidade, ele tem que perder esses dois elétrons, tá certo? O oxigênio, para ele atingir a estabilidade, ele tem que ganhar 2 elétrons, porque ele tem 6, tá? Ele tem 6. Então, aqui é o seguinte, é um querendo matar e o outro querendo morrer. É um querendo dar esses 2 elétrons dele e o outro querendo receber esses 2 elétrons. Então, vamos fazer o processo, ó. Vai doar um elétron, vai doar o outro elétron. Gente, é importante que vocês saibam que isso daqui é uma representação, tá certo? Não necessariamente as coisas acontecem tão simples assim, tá? Quando a gente vai estudar isso aqui a fundo é um pouquinho mais complicado. Ó, eu vou ter formado o íon Ca2+, porque ele perdeu 2 elétrons, e o O2-, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência, tá certo? E esse aqui é o óxido de cálcio. Gente, eu vou ligar os comentários aqui rapidinho, só para eu saber de vocês se a live tá travando, tá? Rapidinho. Ativar comentários. Ativar comentários. Gente, me digam aí se a live tá travando. Por favor, me façam essa finesse. Digam aí se a live tá travando. Se tiver tudo ok, me avisem aí. Certo? Aguardando. Enquanto ninguém fala nada, eu vou seguir. Tá? Enquanto ninguém fala nada, eu vou seguir. Formação do Li2O, que pode ser um pouco mais complicado para um aluno mais inexperiente, mas eu mostro para você como é que acontece, ó. O lítio, ele tem um elétron aqui para doar, né? E o oxigênio, como a gente acabou de ver, ele recebe 2 elétrons para atingir a estabilidade. Só que o lítio só tem um, o oxigênio ele precisa de 2. O que que eu faço? Eu chamo outro lítio, então aqui eu coloco 2 lítios. E aí sim eu vou conseguir doar 2 elétrons. Então, puxa a setinha, esse elétron vai para cá, e aí a gente vai ficar com Li2 positivo, né? E o oxigênio, aliás, isso aqui vai ficar 2 vezes 1, 2 mais, né? E o oxigênio, 2 menos. O oxigênio aqui com seus 8 elétrons de valência.
Outra que pode complicar a vida de vocês, ó. Formação do nitreto de magnésio. Esse aqui é o óxido de lítio. Deixa eu colocar aqui o nome. Óxido de lítio. Esse daqui é o nitreto de magnésio. O que que acontece? O nitrogênio, ele é um elemento da família 5, tá? Elemento do grupo 5, família 5, tanto faz. Ele vai ter 5 elétrons de valência. Tem 5 elétrons de valência. Para chegar em 8, ele tem que ganhar 3, né? O magnésio, ele é um elemento da família do grupo 2. Então, para chegar na estabilidade, ele tem que perder esses 2 elétrons. Porque ele vai ficar com a camada completa. Vai ficar com a camada semelhante à do neônio. Então, como é que vai se dar esse processo? Esse daqui tem que ganhar 3. Esse daqui só tem 2 para dar. O que que eu faço, ó? Esse aqui não tem que ganhar 3 e esse aqui tem que ganhar 2. Então, o número de elétrons que esse daqui tem que ganhar, eu coloco nesse daqui. E o número de elétrons que esse daqui tem que perder, eu coloco nesse daqui. Aí vai ficar assim, ó. Esse aqui tem que ganhar 3, eu coloco 3 bem aqui. Esse aqui tem que perder 2, eu coloco 2 bem aqui. Dessa forma, ó, 3 vezes 2, 6. 2 vezes os 3 que ele tem para ganhar, 6 também. Então, eu consigo equilibrar essa questão aqui do balanceamento energético. Aí eu vou ficar com 3 Mg 2+, e 2 N 3-. E aí eu formo o meu composto, que é o Mg3N2, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas com a prática vocês vão se dar bem melhor. E esse aqui é o nitreto de magnésio. Nitreto de magnésio. A ligação iônica, ela vai ocorrer entre, dica importante, sempre um metal, tá? Mais um ametal ou hidrogênio. Sempre entre metal mais ametal ou hidrogênio, tá? Essas são as situações em que vai acontecer a ligação iônica. Vamos agora estudar a ligação covalente. Ligação covalente. Bora lá. Eu já expliquei para vocês todas as bases da ligação química, então isso aqui vai ser bem mais rápido, porque eu já expliquei para vocês que eles têm que atingir a estabilidade com 8 elétrons, ou 2 no caso do hidrogênio, né? E como é que vai se dar esse processo? A diferença entre a ligação iônica e a covalente é que na ligação iônica vai acontecer doação e recebimento de elétrons. Na ligação covalente, o que vai acontecer é o compartilhamento, tá? Compartilhamento de elétrons, certo? Inclusive eu até já tinha colocado aqui, ó. Compartilhamento de elétrons para a formação da ligação. Primeiro exemplo, vamos para o exemplo simples aqui. Formação do hidrogênio gasoso, do H2, ó. O hidrogênio a gente sabe que ele só tem um elétron na camada de valência. Então, esse hidrogênio aqui, ele quer ficar com 2, e esse daqui também. O que que eles fazem? Eles se juntam, e aí a gente vai ficar com o H2, que eu posso representar dessa forma aqui, ó. H, tracinho, H. Esse tracinho aqui, ele sempre representa uma ligação covalente, tá bom, gente? Ou posso representar dessa forma aqui, H2. Então, esses 2 elétrons aqui, ó, eles vão ser compartilhados pelos 2 elementos. Quando eu for contar os elétrons de valência, eu conto o elétron do elemento mais o elétron que está sendo compartilhado, que está vindo lá do outro coleguinha. Essencialmente, a diferença entre a ligação covalente e a ligação iônica, falando em termos quânticos, eletrônicos, é que na ligação iônica, a atração entre os 2 elementos ela é puramente eletrostática. Um vai atrair o outro. Na ligação covalente, o que vai acontecer é a atração do núcleo de um elemento pela eletrosfera do outro, tá? E do núcleo do outro pela eletrosfera do um. Vai haver uma atração núcleo-eletrosfera e não elemento-elemento. Vamos seguir, ó. Formação do N2. Formação do N2.
vai mudar um pouco, tá? Ó. O nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa, isso aqui tá errado, tá, gente? O nitrogênio, ele só tem 5 elétrons de valência. Então, deixa eu apagar isso aqui. Apaga, apaga. Por isso que eu disse que vai mudar um pouco. Ele só tem 5 elétrons de valência. Para chegar a ter 8 elétrons, ele tem que ganhar 3. Então, esse aqui está precisando ganhar 3 e esse aqui está precisando ganhar 3. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar 3 elétrons. A gente vai ter algum negócio assim, ó. Vou colocar aqui mais organizado. 4, 5. Nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele vai compartilhar, ó. Compartilha 1, compartilha 2, compartilha 3. Agora eu vou contar o número de elétrons aqui de cada nitrogênio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois ficaram estáveis. Isso daqui é o que eu chamo de uma ligação tripla. Ó, esse composto ele vai ser representado dessa forma aqui. Ó. N, tripla, N. E como eu já falei para vocês, essa tração aqui, essa tração eletrostática aqui, ela é diferente. Ela é uma atração núcleo, eletrosfera, tá? Núcleo, elétron. Imagina esse N aqui de núcleo e esse E aqui de elétron, para isto não se prolongar muito, tá? Vamos se aprofundar um pouco mais nessa questão das ligações duplas e triplas. Na ligação dupla e tripla, vai haver o compartilhamento de 2 ou mais pares de elétrons, tá? É isso que vai acontecer. Inclusive, eu já coloquei aqui a formação do N2 de novo. Isso aqui foi um equívocozinho que eu cometi, tá? Peço desculpa para vocês. Provavelmente eu queria colocar um halogênio aqui e coloquei nitrogênio. Vamos exemplificar mais uma vez a formação de ligações duplas ou triplas com a formação do CO2. O CO2, pela estrutura aqui do composto, vocês já sabem que ele tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. E aí, como é que eu vou representar? O carbono, ele é da família 4. Então, ele tem 4 elétrons de valência. Vou colocar o carbono aqui. Carbono, 1, 2, 3, 4. Para atingir a estabilidade, ele tem que receber 4 elétrons. Então, ele vai compartilhar 4 elétrons com cada um desses átomos de oxigênio que estão aqui, ó. Coloco aqui um oxigênio, coloco aqui o outro oxigênio. E o oxigênio, como a gente já falou, ele é do grupo 6, ele tem 6 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eles vão compartilhar, ó. O oxigênio compartilha 2 elétrons com o carbono e o carbono 2 com o oxigênio. E aí a gente vai contar agora os elétrons do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Está estável. O carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok também o carbono. O oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok também o oxigênio. Beleza? Então, essa estrutura aqui ela é escrita da seguinte maneira. Ó. C dupla O. Dupla O. Certo? Vou colocar mais um exemplo aqui de formação de ligação tripla. A ligação a formação do etino, que é o C2H2. São 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio. O hidrogênio a gente sabe que ele tem que compartilhar um par de elétrons para ele ser estável. E o carbono a gente já sabe que ele tem que compartilhar 4 pares de elétrons para ficar estável. Então eu escrevo aqui a estrutura do carbono. Carbono, carbono. Um elétron aqui, um elétron aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hidrogênio, um elétron. Hidrogênio, um elétron. Agora eu vou começar aqui o compartilhamento, ó. Vou compartilhar esse par aqui. Vou compartilhar esse par aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui também.
Agora, quando eu for conferir a quantidade de elétrons que cada um deles tem, ó, o hidrogênio tem 2, tá ok. Esse carbono aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok também. Esse aqui, como eles são iguais, está da mesma forma. E esse hidrogênio aqui também está compartilhando 2. Então, ele também está ok. E a ligação covalente, em que situações que ela vai acontecer? Ela vai acontecer entre a metal e a metal ou hidrogênio. Então, a gente vai ver as ligações covalentes acontecendo majoritariamente desse lado aqui da tabela periódica, tá? Entre esses elementos aqui. Nunca você vai ver uma ligação covalente do bromo com cálcio. Isso aí já vai ser uma ligação iônica, tá certo? Eu falei para vocês agora há pouco sobre a regra do octeto, que os elementos, eles para atingir a estabilidade, eles têm que conseguir chegar a 8 ou 2 elétrons na sua camada mais externa. Só que existem algumas situações em que essa regra não se aplica, tá bom? É como muita gente diz que toda regra tem sua exceção. A exceção serve justamente para confirmar a regra. E agora eu vou mostrar para vocês algumas exceções à regra do octeto, tá? Algumas exceções à regra do octeto. São 3 exceções principais. A gente vai ter a expansão do octeto, a contração do octeto e compostos que ficam estáveis com número ímpar de elétrons, que a gente chama de radicais. O que acontece na expansão do octeto? Ó? Eu falei para vocês um pouco agora sobre o raio atômico. Eu disse que o raio atômico ele cresce daqui para cá e de cima para baixo, na tabela periódica. Então, esses elementos, a partir do terceiro período, ó, dentre os elementos aqui não metais e semimetais, esses elementos eles vão ser grandes, tá? Eles vão ter uma eletrosfera grande. Então, eles conseguem acomodar mais do que 8 elétrons dentro da sua eletrosfera, dentro da sua camada de valência, e permanecer estáveis. Então, a gente vai ver muitos exemplos de compostos que expandem o octeto com fósforo, com enxofre, com silício, tá? Com iodo. Isso vai ser muito comum de se ver. Eu trouxe 2 exemplos aqui para você, ó. O PCl5 e o SF6. Esse aqui é o pentacloreto de fósforo e esse aqui é o hexafluoreto de enxofre, tá? Vamos ver aqui a estrutura do PCl5, ó. Estrutura do PCl5. Eu tenho aqui o fósforo, elemento central, no meio, tem 5 elétrons de valência e ele vai estar rodeado aqui por 5 átomos de cloro, 5 halogênios. Outro exemplo, o SF6. O SF6 vai formar 6 ligações covalentes aqui com 6 átomos de flúor, tá certo? PCl5, SF6. Então, bora lá, ó. Contração do octeto, o que acontece? Isso vai acontecer principalmente entre elementos, entre compostos de berílio e boro, tá? Algumas vezes elementos desse grupo aqui, do grupo 3 da tabela periódica. Isso também vai acontecer nas ligações entre o alumínio e os halogênios, tá? Esses elementos aqui, eles têm uma condição muito peculiar, que eles ficam estáveis com menos de 8 elétrons. O BF2, que é o fluoreto de berílio, o fluoreto de boro e os halogenetos de alumínio. Sempre vão estar estáveis com menos de 3 elétrons. E aí a gente vai ter os compostos que são estáveis com número ímpar de elétrons, que são poucos compostos, tá? Principalmente compostos de nitrogênio e cloro. Lembrem desses 3 aqui, tá? Lembrem desses 3, lembrem da expansão e da contração. Isso aqui que é importante para a sua prova, para o seu vestibular, tá certo? E esses compostos aqui, os óxidos de nitrogênio e óxidos de cloro, eles são compostos que são altamente reativos, certo? Com isso, a gente encerra a nossa parte de conteúdo e a gente vai resolver agora algumas questões, tá? Só 4 questõezinhas para a gente encerrar a nossa live, tá bom? E tocar o barco. Primeira questão.
do Colégio Mackenzie. Na ligação entre átomos dos elementos químicos fósforo e cálcio, que tem 20 prótons, forma-se o composto de fórmula A, CaP, B, Ca3P. Não vou falar isso tudo, vamos resolver logo a questão. Para a gente saber o que vai acontecer aqui, como é que vai se dar essa ligação, a gente tem que saber que o cálcio ele é da família 2A. E o fósforo, como eu já falei para vocês, ele é da família 5A. Mas digamos que eu não soubesse que o fósforo é da família 5, eu ia fazer a distribuição eletrônica do fósforo. Se ele tem o número atômico 15, tá? Número atômico 15, então ele vai ter 15 elétrons. Fazendo a distribuição aqui do fósforo, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, para completar 15 falta 3, então 3p3, ele tem 5 elétrons de valência. Agora eu vou colocar aqui, ó, o cálcio, todo mundo sabe que ele tem 2, coloca aqui, cálcio, tem 1, 2, e o fósforo tem 1, 2, 3, 4, 5. Para atingir a estabilidade, o cálcio tem que perder 2, né? E para atingir a estabilidade, o fósforo tem que ganhar 3. A gente vai fazer aquela troca que a gente fez naquela hora lá do nitreto de magnésio. Se esse daqui tem que ganhar 3, eu coloco um 3 bem aqui. Se esse daqui tem que perder 2, eu coloco um 2 bem aqui. Tá? Vai ser 3 cálcios e 2 fósforos. E a gente vai formar o composto aqui, é o Ca3P2, que é o fosfeto de cálcio, que a gente chama. Alternativa E. Vamos conferir a quantidade de elétrons, ó. 2 vezes 5. Pera aí, acho que eu cometi um erro bem aqui. 2 vezes 3, que ele tem que ganhar, né? Dá 6. 3 vezes 2 dá 6. Então aqui a gente tem o balanceamento eletrostático perfeito. Segunda questão, o FPB. Os cientistas Lewis e Cossel independentemente propuseram uma teoria para explicar as ligações entre os átomos, conhecida como regra do octeto, que diz: um átomo será estável quando a sua última camada possuir 8 elétrons, ou 2 elétrons caso se trate da camada K. Os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de adquirir essa configuração de estabilidade. De acordo com essa teoria, a alternativa em que nenhuma das moléculas obedece à regra do octeto, ou seja, eu quero exceções à regra do octeto, tá? Que eu acabei de falar para vocês que essas exceções vão acontecer com boro, com berílio, com alumínio e com elementos do terceiro período, além de alguns compostos de nitrogênio que a gente chama de radicais. Então é só a gente procurar aqui dentre as alternativas alguns compostos que tem boro, berílio, alumínio ou que seja do terceiro período, tá certo? Inclusive, eu acho que eu devo ter mostrado exemplos que estão justamente aqui nessa questão, ó. Vamos lá por eliminação, vamos daqui para lá. H2O, CO2 e SO3. Eu vou eliminar essa questão porque eu sei que o CO2 e a água, eles não são exceções à regra do octeto. Eles respeitam essa regra, então eu elimino essa alternativa. BeI2, H2O e SO3. O berílio pode até ser, mas a água respeita a regra do octeto. Então não pode ser. PCl5, tá, o PCl5 ele é exceção à regra do octeto, mas o CO2 ele não é, então eu elimino essa questão. A letra B, BCl3, BeI2 e CO2. Esse aqui pode até ser, e esse aqui também, mas esse aqui não. O CO2 ele respeita a regra do octeto, assim como a gente viu quando a gente estava descrevendo lá a estrutura do CO2. Então não pode ser. Só sobra a letra A, BeF2, PCl5 e BF3, composto de berílio, de fósforo e do boro. Não vou nem fazer a estrutura da ligação desses compostos aqui, porque eu já sei que isso aqui está correto, tá bom? Próxima questão. As espécies químicas a seguir apresentam respectivamente ligações. Essas espécies químicas aqui que ele está falando, oxigênio, sódio, HCl e alumínio sólido. E aí ele dá aqui as alternativas: covalente apolar, iônica, covalente polar e metálica. O
que é uma ligação covalente polar e o que é uma ligação covalente apolar? Gente, quando eu tenho uma ligação química se formando, um dos elementos ele vai puxar mais os elétrons para perto de si, tá certo? Então, se eles forem diferentes, os elementos que estão formando a ligação forem diferentes, essa ligação vai ser polar. Se eles forem iguais, essa ligação vai ser apolar. Então, sabendo disso, a gente já pode dizer que vai ser ou alternativa A ou alternativa B, porque o oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio numa ligação dupla. Então, não tem polaridade nessa molécula. Então, só pode ser essa ou essa. Isso aqui eu risco, isso aqui eu risco, isso aqui eu risco. Vou olhar o próximo composto. É o sódio, NaCl, aliás, o cloreto de sódio, NaCl, que forma ligação iônica. Não é covalente polar. Só para conferir, ó, covalente polar HCl, são dois elementos diferentes formando a ligação covalente, certo? E a ligação metálica, o alumínio. Então eu já marco aqui a alternativa A. Gente, eu não me aprofundei aqui muito na ligação metálica, porque isso não é uma questão que cai muito em prova, tá certo? E que para o aluno do ensino médio, para o aluno iniciante, isso aqui é até alguma coisa bem simples de se entender, tá bom? Última questão para a gente encerrar. O elemento A possui um número atômico igual a 6, enquanto o elemento B possui um número atômico igual a 8. A molécula que representa corretamente o composto formado por esses elementos é... O que eu vou ter que fazer? Vou fazer a distribuição eletrônica de A, a distribuição eletrônica de B. Ver quantos elétrons eles têm na camada de valência e formar essa ligação. O A tem 6, então vamos fazer a distribuição eletrônica de A. 1s2, 2s2, 2p2. O B, ele tem 8. 1s2, 2s2, 2p4. 2, 2, 4, dá 8. Agora vamos fazer essa ligação, vamos formar essa ligação química aqui. Esse aqui, como ele tem 4 na camada de valência, ele tem que ganhar 4. Esse aqui, ele tem 6, ele tem que ganhar 2. Só por essa configuração eletrônica aqui, eu já sei que esses compostos aqui são o carbono e o oxigênio. Como é que essa ligação se forma? Ó, eu vou ter aqui o A com os 4 elétrons dele. E o B, como ele precisa de 2 e esse aqui precisa de 4, compartilha 2, né? Então eu coloco o B aqui e outro B aqui para compartilhar mais 2 elétrons. E aí eu vou ter esse compartilhamento aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Formei a ligação covalente, tá? Ó, agora eu tenho, nesse daqui eu tenho 8, nesse aqui eu também tenho 8, nesse aqui eu também tenho 8, tá? Então, esse composto aqui é o AB2. Alternativa D, de dado. Certo, gente? Essas aqui são somente algumas questões para a gente fixar o conteúdo que foi visto aqui. Se você quer ter acesso a várias outras questões, você vai clicar no link que está lá na minha bio, entrar no grupo do WhatsApp, e lá eu vou mandar uma lista de questões para você colocar em prática esse conteúdo aqui, tá bom? Muito obrigado, você que ficou aqui até o final, e tchau, tchau, tá? Encerrar.